Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ter um tempo de reflexão bíblica? Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, lê todo o capítulo e em seguida volta aqui para que nós possamos nos aprofundar em alguns versículos deste precioso capítulo. Dando início à nossa reflexão, gostaria de ler com você do capítulo 1 ao capítulo 4, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Esses versículos acredito eu que você já tem ouvido bastante na igreja, ou mesmo nas suas leituras devocionais, e até já tenha tentado praticar em sua vida. E olhe que a prática dos ensinamentos cristãos é algo muito desafiador. Honra é você ter lealdade, é você ter respeito por aquela pessoa. Ainda que a gente não compreenda muito bem, mas nós obedecemos por conta da honra que nós damos àquela pessoa. Nosso pai e a nossa mãe são os nossos referenciais nesta terra. Eles têm uma missão muito importante de nos educar, de deixar o seu exemplo de vida, e nós temos que respeitá-los, não só quando nós somos pequenos, mas em toda a nossa vida, até mesmo quando eles precisam da nossa ajuda. Quando já estão numa certa idade, precisando do nosso apoio, do nosso suporte. Nós, enquanto filhos, temos que honrá-los neste momento. No momento que eles partem e ficam os bens, nós devemos honrá-los também. E, infelizmente, nós vemos tantos casos de maus tratos, de desleixo. São filhos que não cuidam dos pais, são filhos que pegam a renda que eles têm para seu usufruto e deixa aquele pai e aquela mãe em péssimas condições de vida, de maneira desconfortável, desonrosa. E o que eu quero enfatizar aqui é que esta honra que o apóstolo Paulo nos menciona é uma honra que acompanha toda a vida e após ela, que é quando nós vamos levar este legado que nós recebemos dos nossos pais. São pessoas que são mesquinhas, que fazem questão de brigar por bens materiais, coisa que nem ele mesmo vai levar. E nós devemos honrá-los neste momento, respeitando o nosso irmão, decidindo pela justiça de maneira tranquila, respeitosa. E assim nós vamos deixar o legado que nossos pais tanto almejavam ver em nós. E eles, enquanto pais, não devem incitar a ira dos seus filhos. Não devem deixá-los irritados, como diz aqui. Devem ser ensinados à luz da palavra, por meio da disciplina e ensinamentos cristãos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, pai e você, mãe. Quanto tempo você tem dispensado do teu dia para sentar com seu filho à mesa, abrir a palavra de Deus e meditar com teu filho nas Escrituras Sagradas? Quanto de tempo você tem gastado para aconselhar o seu filho, mediante a vontade de Deus, levá-lo à oração, ensiná-lo a orar, ensinar os valores cristãos? Ou você acha que um aplicativo vai estar ensinando, que o YouTube vai estar ensinando, que o coleguinha da escola vai ensinar? Muito pelo contrário. Enquanto você se distancia desta verdade, o mundo está aí, meticulosamente ensinando aquilo que não serve. E você, enquanto pai, enquanto mãe, de maneira impaciente, trata o seu filho com rispidez, incita ele com palavras negativas e uma série de outras coisas que causam irritabilidade, que causam ira no coração desta criança, que lá na frente vai ser um adulto. Um adulto que não vai respeitar as autoridades, um adulto que não vai respeitar a esposa, um adulto que não vai respeitar os filhos. E a sociedade cada vez mais adoecendo e as famílias debilitadas.
Que nós possamos, enquanto igreja, preservar a base maior, que é a família, que é o lar, que é o culto doméstico, que é a igreja primitiva que se reunia nas casas, que é uma outra forma de levar o evangelho. Não só a igreja no lar, a gente sabe que existem as instituições, e também é importante que nós, enquanto corpo de Cristo, façamos parte também, se o Senhor nos direcionar para alguma instituição. Mas nós devemos cuidar do que é primordial, do que é a raiz da igreja. E a raiz da igreja, a raiz da sociedade, são as famílias. Dando continuidade à nossa reflexão, gostaria que você lesse comigo os versículos 6 e 7, que diz: Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Esse trecho, essa epígrafe, fala sobre os escravos e seus donos, algumas leis, algumas regras. E me chamou muita atenção aqui sobre a questão de como o escravo deve ser. Nós devemos absorver do texto bíblico coisas práticas para a nossa realidade. E o que saltou ao meu coração ao ler esse trecho é que nós, como cidadãos, como funcionários, como marido ou esposa, como pai, enfim, em qualquer lugar que nós venhamos a ocupar, nós devemos ser servos de Deus, nós devemos refletir a Cristo nas nossas ações. E nós não o obedecemos por obrigação. Ele não quer que nós obedeçamos só quando estou no meio das pessoas, então vou me vestir numa couraça de santidade. E quando eu saio dali, eu tenho práticas que desagradam a Deus. Nós devemos agir como cristãos autênticos em qualquer lugar que nós estejamos, tendo gente ou não olhando, entendendo que Deus está em todos os lugares. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha infância e que até hoje bate forte ao meu coração, e todas as vezes que me vem à mente algo que possa vir a desagradar a Deus, ou ao meu pai, ou à minha mãe, seja lá quem for, me vem à mente que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Foi algo que minha mãe me ensinou e algo que eu carrego em mim e que eu vou passar para minha filha. Então nós devemos entender que assim como nós temos esse temor para com o Senhor, nós devemos ter esse temor para com as autoridades, para com nosso cônjuge, nas relações com nossos filhos. Nós temos que ser verdadeiros. Nós devemos fazer por amor como para o Senhor. Como está dizendo aqui, trabalhem com prazer como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. E não devemos fazer as coisas para conseguir a aprovação, mas devemos fazer de todo o coração, que isso agrada ao Senhor. Dando continuidade, nós vamos agora para a epígrafe A Armadura do Cristão, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses versículos que nós vamos ler, que é o versículo 11 até o versículo 18. Vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Esses versículos também são bastante conhecidos, mas eu convoco você a sempre ler este versículo em oração, declarando esta palavra, pegando cada armadura que foi dita aqui e colocando no seu corpo, porque nós precisamos vivificar a palavra em nosso coração. E como eu disse, é muito lindo ler a palavra, é muito lindo conhecê-la, mas
que desafiador é colocar em prática. E estes versículos falam sobre o revestimento, porque nós, enquanto cristãos, nesse mundo de trevas, nós precisamos andar revestidos. Nós só venceremos as astutas ciladas do diabo, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos revestidos em Deus, por meio da armadura que todo cristão tem que ter. E como nós lemos aqui, nós devemos vestirmos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Entendendo que nós não estamos lutando contra seres humanos, eu vez por outra escuto, em alguns aconselhamentos que dou, pessoas dando nome, denominando algumas ações que são feitas. Mas eu quero te dizer que por trás desse nome há um poder, uma potestade que trabalha usando esta pessoa como instrumento. E a intenção desta pessoa, muitas vezes, é uma intenção mal, porque quando a gente dá legalidade para o inimigo, seja por meio de ira, por meio de fofoca, por meio de disse-me-disse, de divisões, de chocarrices e tantas outras coisas, nós abrimos legalidade para que o inimigo venha a usar as nossas vidas, e todos nós, inclusive os cristãos, estão sujeitos a serem instrumentos de Satanás. Por isso nós devemos tampar as brechas. E como tampamos as brechas? Nos revestindo da armadura de Deus. Então, antes de você denominar pessoas para as atitudes que estão ocorrendo em ataque à sua pessoa, ore para que o inimigo seja destruído, aniquilado, para que a visão desta pessoa se abra para o entendimento do Evangelho de Deus, para que ela se blinde e não dê mais brecha para que o inimigo venha atuar, e que você se revista para não se deixar levar por estes ataques e nem levar para o lado pessoal. Aí é uma coisa que é tão difícil a gente entender. O que está por trás, nas entrelinhas, aquilo que o olho humano não vê. E é aí que eu quero que você observe, e é aí que eu quero que você entenda a importância do revestimento. Quando nós temos o revestimento, nós alcançamos uma capacitação de Deus que se chama o discernimento espiritual. Então, quando a gente olha alguém que está lançando um dardo inflamado do maligno, nós olhamos o que está nas entrelinhas. Nós vemos o próprio Satanás usando a vida desta pessoa. Então, a gente não vai rebater. A gente não vai deixar a carne gritar. A gente não vai agir como todo homem natural agiria, que é respondendo àquele ataque. Nós vamos sujeitar aquele mal aos pés de Cristo. Oh, aleluia, meu irmão. Você não entende a arma poderosa que está na sua mão, cristão. Preste muita atenção aqui. Há guerras que muitas vezes não são vencidas porque nós não estamos usando as armas certas. E nós perdemos até a razão em muitos casos, quando nós deixamos aflorar a ira, que muitas vezes tenta nos tirar do eixo. É o momento da gente repreender debaixo do sangue de Jesus. Se não der para você falar, fale no íntimo. Mas use essas armaduras, como diz aqui. Pegue essa armadura, para que você enfrente as forças do mal, resistir ao ataque do inimigo, lutando e continuando firme sem recuar. Então entenda o potencial de você estar bem parametrado, bem revestido. Glória a Deus. Que você possa usar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos para anunciar o Evangelho, a boa notícia da paz, a fé, que é o escudo, glória a Deus, o capacete, que é a salvação, e a espada, que é a palavra de Deus. Fazendo tudo isto orando em todo tempo, clamando pela ajuda do Senhor, guiado pelo Espírito de Deus. Devemos estar alertas, irmãos, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Não devemos desanimar e orar sempre por todo o povo de Deus. E a minha oração hoje é para você, igreja do Senhor. Que você venha abrir os seus olhos espirituais e parar de perder tempo com brigas sem sentido, com familiares, com aquela pessoa que muitas vezes você pode achar que não vai com a sua cara, por aquela circunstância desfavorável que você está vivendo. Pare o seu olhar em Cristo Jesus. Clame a Ele que revista você das armaduras espirituais que nós falamos aqui. Entenda que este ataque que está vindo para você não é pessoal. O inimigo está usando esta pessoa.
Muitas vezes pessoas que procuram o ocultismo, que procuram a macumba, que procuram essas religiões que atacam diretamente, que fazem o mal para outras pessoas. E você precisa entender que esta pessoa necessita de Cristo na sua vida. Necessita abrir os olhos espirituais e você vai ser instrumento de Deus para que ela veja Cristo em você. Que ao abrir da sua boca, esta pessoa não consiga nem abrir a boca dela, que ela seja neutralizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O poder de Deus que esmiuça a penha, que age com poder e que destrói principados, potestades. Oh, aleluia! É nesse nome que nós cristãos falamos e pregamos nos púlpitos, nas ruas, nos ônibus, nos metrôs. É esse Deus vivo que quer que você seja instrumento dele, mas para isto você precisa agir como um cristão agiria, como Cristo agiria em seu lugar. Será que Cristo agiria do mesmo jeito que você está agindo com esta pessoa que está desejando o seu mal? Será que Cristo agiria desta forma que você está agindo quando o seu chefe sem motivo começa a te perseguir? Será que Cristo agiria como você está agindo quando aquele grupo, aquela panelinha na igreja, no trabalho, tem se levantado para tentar tirar a tua paz? Será que não é hora de você se calar e você deixar Cristo falar por você e lhe justificar? Entenda uma coisa, a colheita, ela vem para todos. Quem semear o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, a seu tempo colherá o mal. Então aguarda, sem desejar o mal de ninguém. Porque o nosso desejo é que essas vidas sejam transformadas. Mas entendendo que a lei da semeadura ela é real para todos nós. E não há pecado que não tenha o seu peso e a sua medida. O que nós não devemos fazer é desejar o mal dessas pessoas. Devemos orar por elas. Devemos clamar para que elas sejam transformadas. Mas também devemos orar para que nós permaneçamos firmes, revestidos pela armadura de Deus. Amém, queridos irmãos? Espero que essa palavra tenha te edificado de alguma forma. Se você puder, deixa teu like, teu compartilhamento. Se você não viu os outros vídeos, convido a você a ouvir as nossas reflexões anteriores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Orem por nós. Estamos concluindo a reflexão de Efésios e brevemente eu estarei informando o próximo livro que nós estaremos refletindo. Amém, queridos irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.